Imagine a cena. Um adepto de futebol aterra em Houston para o Mundial. Recebe abraços de 3 desconhecidos antes do pequeno almoço e logo depois lê uma manchete a dizer que agentes federais podem estar a vigiar as portas dos estádios. Essa é, neste momento, a verdadeira história do Mundial de 2026 nos Estados Unidos. E é muito mais estranha do que a versão de conto de fadas que circula na internet. Durante anos, muitos europeus repetiram o mesmo aviso gasto antes de voar para os Estados Unidos. Fica atento, diziam. Aquilo é uma zona de guerra, armas por todo o lado, gangues em cada esquina, cidades a cair aos pedaços. Essa imagem vinha dos telejornais de cadeias como a BBC e a CNN, montada a partir dos piores excertos que conseguiam encontrar. Depois, milhões de adeptos apareceram mesmo para o Mundial. E aconteceu algo estranho. Ninguém levou um tiro, ninguém foi assaltado. Em vez disso, receberam abraços de desconhecidos, puseram-lhes batatas de milho e salsa grátis na mesa antes sequer de abrirem o menu e até foram convidados para tomar o pequeno almoço no barco de um estranho porque ele tinha visto o vídeo deles na noite anterior. Essa última parte aconteceu de facto a um viajante em Houston e ele ainda mal acredita. Um homem que nunca tinha visto enviou-lhe uma mensagem a dizer que ia sair de barco na manhã seguinte e perguntou se ele queria ir. Sem truque, sem pagamento, apenas um convite. Na maioria dos países, tanta generosidade desperta desconfiança. No Texas, é uma terça-feira normal. Só a comida destrói todos os estereótipos que os visitantes trouxeram na mala. Um viajante japonês entrou num restaurante mexicano à espera de pedir e esperar, e viu um cesto de chips e uma taça de salsa chegar à mesa antes de ele dizer uma palavra. Perguntou ao empregado quanto devia. O empregado riu-se e disse que vinha simplesmente com a mesa. De onde ele vem, a hospitalidade funciona como um empréstimo que um dia se paga com juros. No Texas, a oferta chega antes de alguém provar sequer que consegue pagar o jantar. Depois há o barbecue, que os locais tratam menos como refeição e mais como escritura sagrada. Peito de vaca fumado lentamente em madeira de carvalho durante quase um dia inteiro. Salsicha com jalapeno, costelas a soltar-se do osso, macarrão com queijo rico ao ponto de envergonhar um bistrô francês. Um provador europeu admitiu que o único barbecue texano que tinha comido era, sem discussão, o melhor barbecue da sua vida. Entretanto, 2 turistas acabaram por ceder à pressão da internet e provaram batatas fritas mergulhadas num batido de chocolate às 10 da manhã, como os locais juram que deve ser feito desde que a ideia nasceu numa cadeia de fast food há décadas. O veredito deles, entre risos, chocantemente, ridiculamente bom. Nada disto surpreende quem já passou tempo real nas pequenas cidades americanas. Aí, um desconhecido encosta o carro debaixo de chuva forte e leva-te a casa sem pedir dinheiro para combustível. O dono de um ginásio deixa entrar de graça um viajante sem dinheiro porque gostou da energia dele. Uma caixa quer mesmo saber se o teu dia foi difícil ou óptimo. Uma pequena cidade do Kansas chegou a adoptar discretamente uma seleção nacional visitante como se fosse sua, apenas porque os jogadores pareciam longe de casa e um pouco sozinhos. É esta versão da América que milhões de visitantes do Mundial estão a publicar entre jogos neste verão, e ela não se parece nada com o país em colapso e perigoso descrito na televisão europeia. Mas é aqui que a história se complica, porque o mesmo torneio que está a produzir todos estes vídeos calorosos também está no centro de uma das lutas políticas mais confusas que o futebol viu em anos. O Mundial de 2026 é coorganizado em 11 cidades dos Estados Unidos, além de recintos no México e no Canadá, de junho a meados de julho. É a maior edição da história do torneio, alargada pela primeira vez a 48 seleções nacionais. E quase desde o momento em que os Estados Unidos ganharam o direito de organizar a prova, o torneio ficou preso ao regresso de Donald Trump à presidência. Trump abraçou os holofotes sem hesitar, subiu ao palco do sorteio dos grupos no início do ano para receber um troféu e tratou o torneio quase como uma montra pessoal, segundo comentários de meios europeus que acompanharam de perto a preparação. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, não desencorajou exatamente essa leitura. Infantino entregou a Trump no ano passado um suposto prêmio da paz, aparentemente como uma espécie de gesto de consolação depois de Trump não receber o prêmio Nobel da Paz que procurava. Infantino também usou um boné de estilo eleitoral
associado ao movimento de Trump e integrou um conselho ligado à administração, gestos que, para os críticos, confundem a linha entre dirigir um desporto global e cortejar um chefe de Estado. Um editorial acusou sem rodeios a FIFA de abrir uma era de trumpismo no desporto e notou que o México e o Canadá, os outros dois anfitriões do Mundial, quase nem são mencionados enquanto Trump domina a cobertura. Essa proximidade voltou a ser escrutinada este mês, com novas declarações financeiras a mostrar que Infantino ofereceu a Trump bilhetes para o Mundial de Clubes da FIFA do ano passado no valor de cerca de $15 mil, dando mais força a legisladores europeus que já pediam uma investigação ao episódio do Prêmio da Paz. O foco de conflito muito maior, porém, é a aplicação da política migratória. Relatórios publicados no início do ano revelaram que a administração Trump estava a ponderar colocar agentes do Immigration and Customs Enforcement, conhecido como ICE, nos estádios do Mundial como parte do plano de segurança. O chefe interino do ICE disse a uma comissão do Congresso em fevereiro que os agentes estariam presentes por aquilo que as autoridades chamavam motivos de segurança, sem nunca esclarecer totalmente se isso significava verificar documentos ou realizar rusgas. A Casa Branca manteve-se em grande parte silenciosa quando os jornalistas pediram detalhes. E esse silêncio fez mais estragos do que quase tudo o resto. Na primavera, a pressão tinha crescido, ao ponto de a própria FIFA, segundo a imprensa, começar a ponderar pedir formalmente a Trump uma pausa total nas operações do ICE em todo o país durante o torneio. De acordo com o The Athletic e depois o New York Times, Infantino estaria a considerar seriamente apresentar esse pedido diretamente. No Senado dos Estados Unidos, legisladores expressaram receio aberto de que os sinais contraditórios pudessem afastar os adeptos por completo. Um senador foi claro: temia que os comentários do presidente e as ações da sua administração impedissem adeptos internacionais de futebol de aparecer nos jogos que já tinham pago. Mais de 120 organizações de defesa dos direitos dos imigrantes não esperaram que a FIFA resolvesse o assunto. Emitiram um aviso conjunto dirigido aos cerca de 10 milhões de visitantes esperados nas cidades anfitriãs, alertando que pessoas poderiam enfrentar graves violações de direitos sob a atual postura da administração. Pela mesma altura, uma verificação de factos analisou alegações virais de que milhares de adeptos estavam a cancelar bilhetes do Mundial por medo do ICE. A FIFA negou categoricamente, chamando falsa notícia ao rumor de cancelamentos em massa. Especialistas em direito migratório entrevistados disseram que parecia improvável o ICE deter adeptos que entrassem legalmente no país, porque isso seria um desastre de relações públicas para uma administração que tenta vender o torneio como um triunfo. Ainda assim, a mesma reportagem confirmou algo que era menos rumor e mais facto. Um agente do ICE em Minneapolis matou a tiro um cidadão americano de 37 anos meses antes do torneio começar. Um incidente que provocou protestos e deixou muitos visitantes nervosos, independentemente do que as autoridades prometessem sobre a segurança dos estádios. Em junho, quando os primeiros jogos começaram, responsáveis da segurança interna tentavam acalmar a situação publicamente. A secretária da Segurança Interna disse em entrevistas televisivas que não havia planos para grandes operações de controle migratório nos jogos, insistindo que os agentes federais estavam ali apenas para coordenação de segurança, enquanto a polícia local e estadual fazia a maior parte do trabalho real com as multidões. Essa garantia surgiu apenas depois de aparecerem notícias sobre um árbitro somali de futebol, a quem foi recusada a entrada no país poucos dias antes de arbitrar jogos do Mundial. Uma história que se espalhou depressa nos círculos do futebol e pouco fez para acalmar comunidades imigrantes já em tensão após um ano de rusgas agressivas em várias cidades anfitriãs. Depois, há a proibição de viagens, que não é rumor nenhum, mas uma política documentada. No início do ano, a administração emitiu uma restrição mais ampla que abrangia uma lista de países, e 4 das nações afetadas tinham seleções qualificadas para este Mundial: Irão, Haiti, Senegal e Costa do Marfim. Atletas, treinadores e pessoal essencial das equipas receberam isenções para que as seleções pudessem competir, mas os adeptos comuns desses países ficaram no limbo sem conseguir garantir o mesmo tipo de entrada.
Entretanto, os vistos turísticos para visitas curtas da maioria dos outros países mantiveram-se intactos. Por isso, um adepto do Brasil ou da maior parte da Europa podia ainda reservar um voo e assistir sem grande dificuldade. A situação do Irão tornou-se uma subtrama própria e estranha. A tensão entre Washington e Teherão tinha aumentado muito depois de ataques militares americanos contra alvos iranianos no início do ano. E durante algum tempo, pareceu mesmo que o Irão poderia ser afastado do torneio ou empurrado para um boicote. Infantino terá trabalhado nos bastidores, levando mensagens entre Washington e Teherão para manter o Irão em competição. O compromisso que surgiu foi quase inédito. Os jogos do Irão foram transferidos para Tijuana, mesmo do outro lado da fronteira no México, com a seleção a voar apenas na véspera de cada jogo, e a sair logo depois sem nunca pisar de facto o país anfitrião, onde nominalmente estava a competir. Quando o Irão foi eliminado esta semana, a secretária da Segurança Interna disse abertamente numa conferência de imprensa que, nas suas palavras, dançou de alegria com a notícia. Um comentário tão desconfortável como parece, já que o próprio departamento dela supervisionava a segurança da equipa cuja derrota celebrava. Nem todos no mundo do futebol ficaram calados. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, logo ele, apelou publicamente aos adeptos no início do ano para ponderarem ficar longe dos jogos nos Estados Unidos, citando a política externa da administração e o tratamento dado a migrantes e manifestantes em cidades como Minneapolis, como razões suficientemente sérias para questionar se a América devia sequer organizar o torneio. Um grupo de legisladores europeus foi mais longe, levantando a hipótese de a FIFA considerar retirar aos Estados Unidos o papel de anfitrião devido às preocupações sobre o efeito das políticas da administração nos visitantes internacionais, embora esse apelo nunca tenha ganhado força suficiente para mudar algo. Organizações de direitos humanos que acompanham o torneio descrevem toda a situação como uma forma de sports washing, argumentando que o brilho dos jogos está a ser usado para suavizar a imagem de políticas que, isoladas, receberiam muito mais críticas. Então, onde fica a experiência real no terreno? Aquela que aparece todos os dias nos vídeos de turistas. Em grande parte, parece exatamente a versão descrita no início. Ruas seguras, desconhecidos simpáticos, crianças a andar de bicicleta sem supervisão, polícias que param para selfies em vez de confrontos e uma cultura de hospitalidade que continua a surpreender os visitantes pela positiva. Praias de Miami, cheias de corredores e jogos de voleibol. Manhãs de San Diego, cheias de ciclistas. Estádios de futebol universitário com mais de 70 mil adeptos, maiores do que estádios nacionais inteiros na Europa, mas ainda com sensação de evento de bairro, com churrascos de tailgate nos parques de estacionamento horas antes do apito inicial. Os parques nacionais parecem tão impecáveis que os visitantes brincam dizendo que devem ter sido gerados por computador. Nada disso mudou só porque a temperatura política à volta do torneio subiu. O que mudou foi o pano de fundo em que tudo acontece. Este não é o mundial relativamente calmo e apolítico que alguns adeptos esperavam quando Estados Unidos, México e Canadá ganharam a candidatura conjunta há anos. Tornou-se, quer a FIFA quisesse, quer não, um palco onde perguntas sobre política migratória, poder executivo e a relação entre uma instituição desportiva global e um presidente em funções se desenrolam em tempo real, jogo a jogo, cidade a cidade. Esse contraste é, na verdade, a história toda neste momento. Duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Os turistas continuam a publicar vídeos de uma bondade incrível, comida extraordinária e um nível de segurança que destrói tudo o que as notícias europeias lhes diziam para esperar. E, exatamente ao mesmo tempo, advogados de imigração, senadores, grupos de direitos humanos e até um antigo presidente da FIFA avisam publicamente que o torneio está sob uma nuvem de incerteza de fiscalização que nada tem a ver com o desporto. Talvez essa tensão seja a verdadeira lição escondida debaixo de todos os clipes virais. A América que aparece na história de Instagram de um estranho, calorosa, generosa e infinitamente acolhedora é completamente real. Também é real a América, que aparece nas audições do Senado e nos relatórios de direitos humanos, onde o medo de alguém bater à porta molda a decisão de reservar ou não a viagem. As duas versões existem nas mesmas 11 cidades anfitriãs, às vezes no mesmo quarteirão. A pergunta que vale a pena fazer não é qual delas é falsa, é qual delas terá mais tempo de antena quando a final acabar e as câmeras passarem para a próxima manchete.
Há também um rastro de dinheiro a seguir, porque os mundiais nunca foram apenas sobre os 90 minutos dentro de campo. Economistas que acompanham o impacto do torneio nas cidades anfitriãs apontam para reservas de hotéis, movimento em restaurantes e vendas de merchandising bem acima das previsões em cidades como Miami, Atlanta e Los Angeles, mesmo enquanto o ruído político em torno do ICE e das proibições de viagem domina as manchetes. Empresários locais em várias cidades disseram a jornalistas que o movimento nos fins de semana de jogo é o mais forte que viram em anos, um detalhe que raramente entra nas mesmas notícias sobre receios de fiscalização. Cria-se um estranho ecrã dividido. Caixas registradoras a tocar sem parar nos centros das cidades anfitriãs, enquanto advogados de imigração recebem chamadas ansiosas de adepto a confirmar a documentação do visto antes sequer de embarcarem. O Congresso também não ficou à margem. Além da audiência no Senado, em que legisladores pressionaram responsáveis sobre atrasos no processamento de vistos, vários membros da Câmara dos Representantes pediram publicamente um briefing completo sobre o papel exato do ICTE e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos dentro e à volta dos perímetros dos estádios. Parte dessa pressão veio de representantes cujos distritos incluem cidades anfitriãs preocupados com a possibilidade de uma actuação pesada junto a uma porta de estádio se transformar num pesadelo de relações públicas, transmitido a uma audiência mundial de milhares de milhões. Responsáveis da segurança interna têm repetido que as polícias locais, não os agentes federais de imigração, tratam da vasta maioria da segurança nos estádios, mas essa mensagem demorou a atravessar meses de sinais contraditórios do início do ano. Entretanto, a credibilidade da própria FIFA sofreu golpes de várias direções ao mesmo tempo. Além da polêmica dos bilhetes envolvendo Infantino e Trump, jornalistas que cobrem a federação apontaram um padrão. A organização evita críticas diretas a qualquer política ligada à administração americana, mesmo tendo sido mais rápida a comentar controvérsias políticas envolvendo outros países anfitriões em torneios anteriores. Observadores antigos da FIFA descrevem isto como uma mudança na forma como a organização gere a relação com governos anfitriões poderosos, priorizando uma imagem tranquila em vez do tipo de supervisão independente que dizia defender. Esse problema de percepção não foi ajudado por Infantino aparecer em vários eventos da administração Trump com equipamento de campanha, uma escolha que continua a atrair críticas de federações e grupos de adeptos em países menos entusiasmados com o atual governo americano. No terreno, o incidente do árbitro somali tornou-se uma espécie de símbolo para grupos de defesa dos imigrantes, que o apontam como prova de que nem oficiais credenciados do Mundial estão imunes à incerteza que domina o sistema. Federações de futebol de vários países terão começado a aconselhar funcionários e adeptos em viagem a levar documentação extra e reservar mais tempo nos aeroportos, uma precaução que teria parecido impensável para um anfitrião do Mundial há apenas um ciclo de torneio. Algumas agências de viagens especializadas em turismo futebolístico acrescentaram secções inteiras aos briefings dos clientes sobre o que fazer se forem parados por agentes de imigração, orientação antes reservada a destinos muito mais restritivos. Ainda assim, nenhuma dessas fricções impediu os números de assistência de subir acima até das primeiras projecções da FIFA. As autoridades apontam para valores muito acima de 3,5 milhões de visitantes internacionais já entrados no país por viagens ligadas ao torneio, com mais esperados antes do apito final, a meados de julho. Esse volume, por si só, manteve os hotéis perto da lotação máxima na maioria das cidades anfitriãs e obrigou os sistemas locais de transporte a alargar horários para acompanhar as multidões dos dias de jogo. Por quase todas as medidas, um dos mundiais com maior assistência da história, mesmo com uma nuvem política que, noutras décadas, teria deixado muitos organizadores nervosos ao ponto de reduzir expectativas. O que acontece depois de o troféu ser levantado continua em aberto. Advogados de imigração que acompanham a situação dizem esperar que o escrutínio das escolhas de fiscalização da administração durante o torneio continue muito depois da cerimônia de encerramento, sobretudo se surgir algum caso de detenção ou deportação de grande visibilidade ligado a um adepto ou oficial visitante quando a atenção mediática se deslocar. Grupos de direitos humanos indicaram que planeiam publicar um relatório completo pós-torneio para avaliar se as promessas de fiscalização limitada se cumpriram na prática. Um documento que pode influenciar a forma como futuros anfitriões e futuras administrações americanas equilibram segurança e acolhimento.
Por agora, os jogos continuam a disputar-se, os estádios continuam a encher, e milhões de visitantes continuam a publicar vídeos de um país que parece muito mais simpático do que aquele descrito nas manchetes que correm ao lado das suas fotografias de férias. Reservarias essa viagem sabendo os dois lados da história? Ou o ruído político mudaria a forma como viverias o mesmo desconhecido simpático, os mesmos chips e salsa grátis, o mesmo estádio a rugir sob as luzes? Esse é o verdadeiro debate que este Mundial obrigou a trazer para a superfície, quer alguém no comando quisesse essa conversa ou não.